Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula é dedicada aos alunos de fisiologia. E eu gostaria, particularmente, de fisiologia cardiovascular. Eu gostaria de, nessa aula, falar sobre a mecânica do coração, particularmente o ciclo cardíaco. O coração, ele apresenta então o músculo cardíaco, que é um músculo estriado, com características próprias, diferente do músculo estriado esquelético. E ele é responsável pela contração das câmaras cardíacas, né? Então nós temos o músculo atrial, responsável pela contração das câmaras atriais, que são as superiores, e o músculo ventricular, que é propriamente a bomba cardíaca, porque é um músculo ventricular, um miocárdio ventricular, que irá ejetar sangue para fora do coração e, portanto, para os tecidos. Então, o miocárdio ventricular é responsável pela contração das câmaras inferiores, que são os ventrículos. O coração, portanto, a função dele é bombear sangue para os tecidos. E nós podemos dividir, então, esse bombeamento em um bombeamento do miocárdio ventricular do lado direito, né, a bomba cardíaca do lado direito, que irá bombear então sangue através da artéria pulmonar, de seus dois ramos, para os pulmões, onde ocorrerá então a hematose, ou seja, a oxigenação do sangue venoso. Observem que, de fato, o sangue venoso está sendo levado por uma artéria pulmonar em direção aos pulmões, e isso, portanto, é uma característica própria dessa artéria, uma vez que sistemicamente as artérias conduzem sangue arterial. No pulmão, então, o sangue venoso, uma saturação mais baixa de oxigênio, ele passa, numa situação normal, a ficar praticamente 100% saturado, ou seja, a hemoglobina das hemácias, praticamente na sua totalidade, 100%, passa a carrear então uma molécula de oxigênio ao passar pelos alvéolos e ocorrer o que nós chamamos de hematose, a troca de CO2 por O2. A bomba do lado esquerdo, né, vai receber então sangue arterial dos pulmões e, a partir do ventrículo esquerdo, irá bombear sangue arterial para o sistema, né, para os diferentes tecidos, levando então a oxigenação para os diferentes tecidos. Aqui está colocado intestino, rins e outros tecidos, então vão ser supridos a partir de sangue arterial, e a bomba propulsora desse fluxo é o ventrículo esquerdo, que de fato é mais robusto que o ventrículo direito, porque se você olhar aqui a coluna de sangue que ele deve empurrar até o retorno venoso do lado direito, é uma coluna de 4 a 5 litros, né? Enquanto que a coluna de sangue que o ventrículo direito deve bombear em direção ao pulmão e depois retornando para o coração, é uma coluna de sangue de em torno de 1 litro. Então, obviamente, que a força exigida pelo ventrículo para empurrar essa coluna quase 4 a 5 vezes maior é muito mais exigido. Então, o ventrículo é uma bomba mais potente, né, mais robusta. Aqui, de fato, nós podemos dividir então em circulação pulmonar, onde o sangue é empurrado, ejetado pelo ventrículo direito em direção aos pulmões e retornando ao lado esquerdo do coração, e a circulação sistêmica, né, ou grande circulação, onde o ventrículo esquerdo empurra então a coluna de sangue para os tecidos, e isso faz também que dos tecidos em direção ao coração retorne sangue venoso. Isso então nós chamamos de grande circulação sistêmica, enquanto que essa é a circulação
pulmonar ou cardiopulmonar ou pequena circulação. Portanto, a função do coração é ejetar sangue e manter um fluxo para os diferentes tecidos. Bom, olhamos aqui a estrutura geral do coração. Então o miocárdio ele está nas paredes, portanto ele vai ser responsável pela contração das câmaras, né? E portanto ao contrair essas câmaras ele empurrará sangue para fora do coração. O miocárdio, de fato, ele está revestido externamente, né, pelo pericárdio, que é um tecido conjuntivo, e internamente direto em contato aqui com o sangue, né, dentro das câmaras, nós temos o endocárdio. Então, as duas câmaras superiores são os átrios, átrio direito, átrio esquerdo, e as inferiores, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Observem que não há comunicação direta entre o lado direito e o lado esquerdo. Há comunicação através das válvulas ou válvulas cardíacas entre o átrio e o ventrículo do mesmo lado. O átrio direito se comunica com o ventrículo direito pela válvula tricúspide, enquanto que o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo pela válvula mitral. Chegando ao coração, o circuito cardíaco então inicia com o sangue chegando ao coração. Esse sangue chega pela veia cava, o ramo inferior e o ramo superior da veia cava, portanto enchendo o átrio direito. Depois esse sangue migra flui para o ventrículo direito, passando através da válvula tricúspide. E depois, durante a contração dos ventrículos, ele é bombeado para fora em direção aos pulmões pela artéria pulmonar e seus dois ramos aqui que vão em direção aos dois pulmões. Retornando dos pulmões, o sangue já oxigenado, com uma saturação próxima a 100% ou igual a 100%, né? Na verdade, no repouso, o sangue venoso vai pela artéria pulmonar até os pulmões com a saturação aproximadamente 75%. Isso no repouso, né? Na atividade física a saturação é menor. E volta, então, ele tem um ganho de 25% de saturação e volta rico em oxigênio para o lado esquerdo do coração. Então, ele retorna através das veias pulmonares para o átrio esquerdo, que se comunica com o ventrículo esquerdo pela válvula mitral. Então, quando ocorre aqui uma contração do ventrículo esquerdo, na verdade os ventrículos e átrios se contraem juntos, né? Então quando o ventrículo contrai, esse sangue que veio aqui do átrio já oxigenado, né? Esse sangue no ventrículo esquerdo é bombeado para fora do coração em direção aos diferentes tecidos sistêmicos, primeiramente através da artéria aorta, que é a artéria mais calibrosa do nosso corpo, né? Que nós temos aqui o seio aórtico, né? E para cima, então, em direção às partes superiores do corpo, através das artérias carótidas. Ok? Então, basicamente, essa estrutura do coração: dois átrios, dois ventrículos separados. No lado direito só sangue venoso chegando e saindo, do lado esquerdo só sangue arterial chegando e saindo, né? A comunicação é feita entre átrio e ventrículo através das válvulas tricúspide e mitral do lado esquerdo, e a partir então da contração dos ventrículos, que nós vamos chamar de sístole, esse sangue é injetado para fora do coração. Do lado direito vai para os pulmões, do lado esquerdo vai para o sistema. Ok? Bom, vamos ver os dois movimentos de contração e relaxamento do miocárdio. Particularmente aqui a gente está falando da bomba cardíaca do ventrículo.
O movimento de contração ventricular, onde vai aumentar a pressão interna aqui e vai empurrar sangue para fora do ventrículo, nós chamamos de sístole. E o movimento de relaxamento, de expansão, portanto, das paredes e aumento do volume interno, nós chamamos de diástole. Sístole ventricular, diástole ventricular. Aqui nesse esquema, então, está mostrando de forma simplificada um único átrio, um único ventrículo, porque vocês devem imaginar que átrios e ventrículos contraem juntos, né? Átrio direito e esquerdo contraem juntos, e ventrículo direito e esquerdo contraem juntos, então a gente pode ver como se fosse uma única coisa, né? Então o que vocês imaginarem que está ocorrendo do lado direito também está ocorrendo do lado esquerdo. Então observe o seguinte: o ventrículo ele vai se contrair quando a câmara ventricular estiver cheia, né? De onde é que veio esse sangue que está aqui? Ele veio anteriormente dos átrios, né? Tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo, pelas válvulas. Então quando ele estiver cheio, o ventrículo contrai. Essa contração vai aumentar a pressão interna, né? E essa pressão interna aumentada fará duas coisas. Primeiro, vai fechar a válvula atrial da onde ele veio. Então, se esse sangue veio daqui do átrio para o ventrículo, quando as paredes começarem a contrair, a válvula se fecha, porque ela tem a abertura unidirecional, só abre do átrio para o ventrículo. Então, a pressão interna aqui empurra a válvula de volta e ela fecha, evitando então o retorno do sangue para os átrios. E no segundo momento, a válvula das artérias, né, do início da saída aqui para as artérias, tanto a pulmonar quanto a aórtica, ela se abre. Isso permite então que o sangue flua em direção às artérias, do lado direito para o pulmão, do lado esquerdo para os sistemas. Certo? Então, na contração ventricular, ou seja, na sístole, nós temos então o esvaziamento do ventrículo, onde num primeiro momento se aumenta as pressões ventriculares e no segundo momento se começa a diminuir o volume, porque ele começa a se esvaziar. Muito bem, depois de vazio entre aspas, porque de fato há sempre uma reserva de sangue que fica dentro do ventrículo, ele não se esvazia totalmente de fato, né? Até para que, se aumentar a contratibilidade do miocárdio, possa ter um extra, né, de ejeção sistólica, que é a saída de sangue pelas artérias. Então, quando ele está já diminuiu o seu volume, né, ele começa a relaxar. E esse relaxamento aqui vai promover uma coisa muito importante, que é uma diminuição da pressão interna. Então, a pressão interna aqui do ventrículo, você imagina uma garrafa PET que foi apertada, né, vazia, cheia de ar. Você aperta ela e põe a boca dentro de um balde d'água e daí solta. Quando soltar, o que acontece? A água sobe em direção à garrafa. Por quê? Porque há uma diferença de pressão. Quando você apertou e soltou, a pressão interna reduz e isso literalmente suga a água para dentro da tua garrafa. É o que vai acontecer aqui. Então, à medida que o ventrículo relaxa, o átrio que está cheio, o sangue daqui vai ser literalmente puxado para o ventrículo, fazendo com que as válvulas, tanto direita quanto esquerda, atrioventriculares, se abram e ocorra então o enchimento ventricular. Perfeito? Observem que essa pressão reduzida aqui, ela também faz com que as válvulas atriais que estavam abertas, né, elas se fecham, elas vão ser empurradas de volta para o ventrículo. Então, primeiro elas se fecham, evitando que o sangue retorne da artéria para o ventrículo, e depois as válvulas ventriculares se abrem, permitindo então que o sangue flua do átrio para o ventrículo. Isso ocorre passivamente, ou seja, não foi necessário que o átrio se contraísse para empurrar sangue para o ventrículo. O que fez com que o sangue, a maior parte, 80% do sangue, migrasse
do átrio para o ventrículo, de fato, foi a redução da pressão interna aqui, e passivamente ele se desloca do átrio para o ventrículo. No final dessa fase de diástole, nós vamos ter uma pequena contração atrial, e isso empurra então o restante dos 20%, terminando o enchimento ventricular. Então, o enchimento ventricular se dá basicamente de forma passiva, e sua complementação final se dá de forma ativa por contração do átrio. Vamos dar uma olhada agora no ciclo cardíaco, né? Quais são as fases do ciclo cardíaco? Aqui eu botei de forma geral duas grandes fases, a sístole e a diástole ventricular. Mas como é que ocorre, então, de forma um pouco mais detalhada essas fases? Então eu vou começar aqui pela sístole. Nós podemos dividir aqui a sístole, né, em duas fases. A primeira a gente chama sístole ventricular em duas fases. A gente chama a primeira fase de contração isovolumétrica do ventrículo, e a segunda fase de ejeção ventricular. Duas fases da sístole. Na diástole nós podemos também dividir em duas fases: o relaxamento isovolumétrico na primeira fase e depois o enchimento ventricular numa diástole tardia. E a terceira fase do ciclo cardíaco, né, seria a sístole atrial. Na verdade, nós começamos, né, a primeira fase do ciclo cardíaco, na verdade, é a sístole atrial. Por quê? Porque a corrente elétrica, né, para quem conhece um pouquinho mais de eletrofisiologia, a gente chama de despolarização, né, do miocárdio. A corrente ou os potenciais de ação, né? A despolarização ou a corrente elétrica que vai fazer com que o miocárdio se contrai inicia numa região aqui próxima à veia cava superior, né, no átrio direito, inicia aqui no nódo sinoatrial. Então, nós vamos iniciar a primeira fase do ciclo cardíaco, porque a partir desses potenciais de ação que ocorrem nesse ponto aqui do coração, é que vai se iniciar a contração dos átrios, certo? Então, primeiro os átrios se contraem, depois essa corrente elétrica migra para os ventrículos através de fibras especializadas, localizadas aqui entre os átrios e ventrículos, chamadas de fibras de His, né, e espalham essa corrente para o miocárdio ventricular através de fibras chamadas de Purkinje, né, chamado sistema His-Purkinje. Essa questão elétrica nós vamos ver em uma outra aula. Tá? Hoje eu quero me dedicar mais à mecânica cardíaca. Então, por que nós iniciamos o voo? Claro, um ciclo ele não tem início e fim, tá? Mas nós vamos iniciar de fato o ciclo, né, pelo início da contração do coração que se dá nos átrios, e depois, cerca aí de 0,15 segundos depois, ele migra em direção aos ventrículos e os átrios já estão relaxando nesse momento. Então a primeira coisa que vai ocorrer, depois de iniciar aqui o marca-passo do nosso coração, no nódo SA, é a despolarização e contração dos átrios. Isso, portanto, vai fazer com que o sangue termine de encher os ventrículos. Por que termine de encher os ventrículos? Porque eles já estavam cheios. Se vocês lembrarem da lâmina anterior, eu disse que o enchimento ventricular se dá pelo relaxamento das paredes do ventrículo. Isso faz com que cerca de 80% do sangue do átrio, né, migre do átrio para o ventrículo. Então, quando os átrios contraírem, o ventrículo já está quase cheio, vai terminar de encher o ventrículo. Então, durante a sístole atrial, essa pequena contração que dura em torno de 0,1 a 0,15 segundos, né, dos átrios, simplesmente vai fazer com que, de forma agora sim ativa, né, os ventrículos terminem seu enchimento. Então essa é a primeira fase do ciclo cardíaco.
sístole atrial, onde nós temos uma contração dos átrios e o deslocamento final de líquido, de sangue, dos átrios direito e esquerdo para os ventrículos direito e esquerdo através das válvulas tricúspide e mitral, completando o enchimento ventricular. Bom, essa despolarização, essa corrente elétrica aqui que se espalhou pelo átrio e fez com que ele contraísse, ela se propaga em direção então aos ventrículos, fazendo com que eles iniciem sua contração, né? Isso é feito através aqui de um sistema de fibras especializadas que nós chamamos de RIS e depois se espalha por fibras de Purkinje. Vai passar aqui pelo nódo atrioventricular, que nós vamos discutir em um outro momento. Então a segunda fase é a sístole ventricular. Começou com a sístole atrial, agora a contração dos ventrículos, nós vamos chamar de sístole ventricular. Mas nós vamos dividir em duas fases, uma rápida e uma mais lenta. A rápida é chamada de contração isovolumétrica ventricular, ou contração ventricular isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque no início da contração do ventrículo, observe que os ventrículos estão cheios, né? Não há esvaziamento do ventrículo. Portanto, o volume não se altera. Portanto, iso igual volume. Não há variação de volume. Nesse primeiro momento da contração dos ventrículos, o sangue vai entender que está aqui dentro do ventrículo, vai querer voltar para onde ele veio, né? Ou seja, voltar para os átrios, já que aqui as válvulas estão abertas. E essa tendência de querer retornar para os átrios vai fazer com que as válvulas tricúspide e mitral se fechem. E daí a pressão interna vai aumentar mais, né? Então nós temos aqui um aumento, um início de contração, o fechamento das válvulas atriais, o que causa o que a gente chama de primeiro som cardíaco, ou bulha cardíaca, né? A partir então do fechamento e da vibração que ocorre em função desse fechamento das válvulas atrioventriculares, e a pressão aqui dentro vai aumentando. Então não há variação de volume, mas há uma variação grande de pressão interna do ventrículo. E à medida que essa pressão aumenta, isso vai fazer com que as válvulas, né, das artérias, tanto a artéria pulmonar quanto a artéria aórtica, que estavam fechadas, vai fazer com que elas abram. E ao abrir, então, ocorre a ejeção de sangue por essas artérias. Por isso, fase de ejeção de sangue. O sangue, portanto, vai ser ejetado para o lado direito, sangue venoso, em direção aos pulmões, pela artéria pulmonar, e do lado esquerdo, pela artéria aórtica, sangue arterial. Então, essa abertura das válvulas, aqui da artéria pulmonar, da válvula aórtica, ela se dá por aumento de pressão e vai permitir, então, o esvaziamento do ventrículo e a diminuição do seu volume. Certo? Muito bem. Agora, então, falamos aqui de uma fase chamada de sístole atrial, a sístole ventricular dividida em duas fases. Essa é bem rápida, em torno de 0 a 1 segundo, essa é mais lenta, né? O músculo ele se inicia contraindo e continua a sua contração, dura em torno aí de 0,3 segundos, né? O total dessa contração. Então o primeiro 0,1 segundo é da fase isovolumétrica, os outros 2/3 é da ejeção ventricular, onde há esvaziamento então do ventrículo. Bom, iniciamos a diástole agora. A diástole terminou a contração aqui, acabou a fase de despolarização, iniciamos a fase de repolarização. Tá? E depois nós vamos discutir melhor isso na parte de eletrofisiologia.
mas portanto não há mais a corrente elétrica, há um retorno, né, dos potenciais de membrana e o músculo relaxa. O cálcio, que é importante, né, para a contração do miocárdio, ele para de fluir para dentro do músculo, e isso faz com que, à medida que esse cálcio é retirado por bombas de dentro dos miócitos cardíacos, o músculo relaxa. Então iniciamos a fase de relaxamento ventricular ou diástole. Então na primeira fase da diástole, a mais rápida, nós temos então a fase chamada de relaxamento ventricular isovolumétrico. Observem que à medida que o músculo relaxa, ele esvaziou, esvaziou durante a última fase da sístole. Então, à medida que ele relaxa, nós vamos ter aquela redução da pressão. A pressão que estava aumentando bastante no início, ela passa a se estabilizar, e depois, à medida que inicia o relaxamento, a diástole, portanto, ela diminui a pressão interna do ventrículo rapidamente, e isso faz com que o sangue que fluiu pelas artérias queira retornar de volta para os ventrículos. Esse retorno, a tendência de refluxo do sangue arterial de volta para os ventrículos, vai fazer com que as válvulas, a válvula aqui da artéria pulmonar e a válvula aórtica, se fechem, impedindo então que o sangue retorne. Isso vai causar uma vibração e um segundo som cardíaco que nós chamamos de segunda bulha. Então a primeira bulha, ela se dá durante a fase isovolumétrica da contração, por fechamento das válvulas atrioventriculares, e a segunda bulha se ocorre, o segundo som cardíaco mais evidente, ocorre em função do fechamento das válvulas arteriais, a partir da redução da pressão interna do ventrículo, que se dá por seu relaxamento inicial. Certo? Muito bem. Fechou as válvulas aqui, o ventrículo continua se relaxando e a pressão cai mais ainda. E à medida que a pressão cai mais ainda, vamos para a última fase, a diástole tardia, ou o enchimento ventricular. Vai se dar então, observem que estavam fechadas as válvulas atrioventriculares, e à medida que cai a pressão aqui, as válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral, se abrem. E ao abrir, então, o sangue passa a fluir do átrio para o ventrículo e, portanto, ocorre um enchimento ventricular de forma passiva, como eu disse. Não há necessidade de contração dos átrios para que isso ocorra, e sim ocorre em função de diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo. Muito bem, então ele vai se encher em torno aí de 80% do seu volume total, e no final ocorre uma pequena contração. No final não, na verdade no início de um novo ciclo, uma nova despolarização, um novo potencial de ação, uma nova corrente aqui se inicia no átrio direito, se propaga para os átrios, então ocorre a contraçãozinha aqui atrial, fazendo com que o restante do volume dos átrios termine de encher os ventrículos. Iniciamos novamente um ciclo. Certo? Observe uma coisa, eu acho que vale a pena a gente lembrar que quando os ventrículos, eles estão ejetando sangue para fora do coração, durante a fase de ejeção ventricular, toda a coluna de sangue, então, tanto da circulação pulmonar quanto da circulação sistêmica, é empurrada para frente. Essa ejeção aqui, numa situação normal no adulto, que a gente chama de ejeção sistólica, ou volume sistólico, ou esse volume é em torno aí de 80 ml. Então 80 ml do volume empurrado para dentro das artérias vai fazer com que todo o sistema ande para frente. Isso quer dizer que se o sistema aqui do lado direito ele está em comunicação com o pulmão e voltando para o átrio esquerdo,
Quer dizer que esses 80 ml que foram empurrados para frente vai refletir em que 80 ml enche o átrio. Da mesma forma, isso está ocorrendo ao mesmo tempo, né? Da mesma forma que os 80 ml do volume sistólico foi empurrado aqui pela aorta, né? Durante a sístole ventricular, todo o sistema vai empurrar para frente e no final, aqui no átrio direito, né? Nós vamos ter um enchimento em torno de 80 ml através do retorno venoso. Portanto, quem enche o átrio direito, e sim de forma ativa, é o ventrículo esquerdo. Ele tem que empurrar, então, toda essa coluna sistêmica, de em torno de 4 a 5 litros, e essa pressão para frente aqui vai aumentar, obviamente, a pressão das artérias, isso a gente consegue medir, né? Nós vamos ter alcançar a pressão máxima, que a gente chama de sistólica. Todo esse volume aqui é empurrado para frente e a mesma porção que foi empurrada vai encher o átrio direito. Então, quem enche o átrio direito ativamente é o ventrículo esquerdo. E quem enche o átrio esquerdo ativamente é a bomba direita. Que, claro, é uma bomba menos robusta, até porque a coluna de sangue a ser empurrada é bem menor. Certo? Então, sístole atrial, diástole ventricular, dividido em duas fases, isovolumétrica, contração, e ejeção ventricular. E a diástole ventricular, primeira fase, relaxamento isovolumétrico, e na segunda fase, então, tardia, o enchimento ventricular. Por fim, queria só mostrar aqui, é um gráfico que traz muitas informações, mas mostrar particularmente aqui o que está ocorrendo com a pressão numa artéria importante, a pressão arterial, então aqui no caso a pressão aórtica, que é esse pontilhadinho aqui, né? Essa aqui é a pressão no ventrículo. E também eu gostaria de mostrar aqui o que está ocorrendo com o volume dentro do ventrículo ao longo das fases e com o fluxo na artéria, numa artéria grande, aqui no caso a artéria aórtica, né? O fluxo sanguíneo na aorta, que está ocorrendo com o fluxo. Essas pressões em outras vasos eu vou deixar de lado. Aqui em cima tem o ECG também, mostrando aqui as ondas, né? O traçado do ECG de acordo com a fase do ciclo cardíaco, que nós vamos também deixar de lado isso hoje, né? Em outro momento, quando a gente der uma estudada na eletrofisiologia cardíaca, a gente volta. Então vamos lá, aqui está o tempo decorrido ao longo de um ciclo inteiro, né? Dura em repouso, né? Em torno de 0,8 segundos, certo? Então cada batimento cardíaco, né? O ciclo inteiro em repouso, em média 0,8 segundos. E aqui as fases, né? A fase 1 é a sístole atrial, seguindo a mesma sequência da lâmina anterior. Fase 1, sístole atrial, em torno de 0,1 segundo vai durar. A fase 2 é a sístole ventricular, na verdade a 2 e a 3. Na 2 nós temos a contração isovolumétrica do ventrículo e depois a ejeção ventricular, esvaziamento do ventrículo. Tá? Então, na primeira fasezinha em torno de 0,1 segundos e mais, né, 0,2 para a ejeção ventricular. E a diástole aqui, está aqui, sístole ventricular, diástole e suas subfases aqui. A fase 4, então, seria o enchimento o relaxamento isovolumétrico, né, durante a diástole do ventrículo, e depois o enchimento ventricular, ou a diástole tardia. Certo? Então, o que ocorre com o volume, vamos começar aqui, o volume do ventrículo durante a sístole atrial, que é aquela pequena contraçãozinha que ocorre, né, do átrio enquanto que o ventrículo está relaxado. Ocorre então um pequeno aumento de volume aqui. Observem que o volume do ventrículo já estava quase cheio. À medida que o átrio contrai, ele empurra ativamente o final do enchimento ventricular. Então ocorre apenas um pequeno aumento de volume, porque ele já estava cheio de fato, ele se encheu durante a fase anterior, que foi a diástole, né? O relaxamento ventricular. Bom,
Daí nós iniciamos a contração isovolumétrica, né? Sístole isovolumétrica. O que acontece com o volume durante essa fase? Se é isovolumétrico, o volume não varia, né? E se não varia o volume é porque não está ejetando sangue pelas artérias. Portanto, o fluxo na aorta é zero. Não tem fluxo nas grandes artérias. Não está ejetando sangue, né? Então, à medida que não há variação de volume, não há ejeção de sangue e o fluxo é zero. Mas quando abrem as válvulas das artérias e o sangue começa a ser ejetado pela artéria pulmonar e a artéria aorta, daí o volume do ventrículo começa a cair, né, até seu esvaziamento, né, final, e que observe que há sempre uma reserva, porque se aumentar a contratividade do coração nós podemos ejetar um pouquinho mais, então pode descer essa curva. Então essa variação aqui é mais ou menos de 80 ml e o seu volume sistólico normal, mas pode subir à medida que o ventrículo contrai com mais força. Então, nessa fase de esvaziamento do ventrículo, de ejeção ventricular, o volume diminui. E claro que o fluxo na artéria, já que esse volume está sendo ejetado para as artérias, o fluxo aumenta. E a pressão arterial, que é essa tracejadinha aqui, a pressão chega ao seu pico. É o que nós chamamos de pressão sistólica. Então a pressão, na verdade, nas artérias, quando nós medimos, não é uma pressão contínua, é uma pressão pulsátil. E o pico de pressão ocorre justamente, né, o pico de pressão arterial ocorre justamente nesse momento que está ejetando sangue pelas artérias. Como você aumenta o fluxo, aumenta a pressão. Daí iniciamos, portanto, terminamos a contração e iniciamos o relaxamento. Primeiro é o relaxamento isovolumétrico. O relaxamento isovolumétrico, observe que não está variando o volume aqui. Ok? Não está variando o volume e, portanto, não há fluxo nas artérias. Até pelo contrário. Você está observando aqui? Esse é zero, né? 0, 0, 0. Opa, negativo fluxo. Negativo fluxo quer dizer que ele começa a dar ré. Isso quer dizer que há um pequeno refluxozinho aqui no início do relaxamento do ventrículo, porque o sangue tende a voltar, né, da artéria para encher de volta o ventrículo à medida que ele relaxa. Isso vai fazer com que essas válvulas da aorta e da artéria pulmonar se fechem, né? E isso vai impedir que esse fluxo continue voltando, né? Então esse pequeno refluxo aqui vai ser responsável pelo fechamento das artérias aórticas. E olha aqui, ó, esse aqui é o som cardíaco, né? A segunda bulha. A primeira bulha ocorreu justamente pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, quando a pressão dentro do ventrículo aumentou na fase isovolumétrica, né? Então elas fecham, né, e causam o primeiro som. E o segundo som é pelo fechamento das válvulas arteriais, em função dessa tendência de refluxo do sangue da artéria de volta para o ventrículo. Então nessa primeira fase não há variação de volume, a pressão está caindo ainda bastante, isso faz fechar as válvulas atrioventriculares, as válvulas arteriais, como a aórtica, e causando a segunda bulha. Bom, por fim, o ventrículo ele começa a se encher, né, à medida que ele relaxa mais e mais. A pressão dentro do ventrículo tende a cair ao máximo e o volume começa a aumentar novamente. Se enche totalmente? Não, não vai se encher totalmente. Isso vai ocorrer, esse término do enchimento ventricular vai ocorrer durante a sístole atrial, mas ele praticamente se enche passivamente durante o relaxamento ventricular, né, em torno de 80%. Ok? Então nessa fase o que nós temos? Nós temos a pressão do ventrículo está lá embaixo, o volume ele aumenta
e o fluxo nas artérias é inexistente, nas grandes artérias é inexistente porque não está ocorrendo ejeção. Feito, então, recapitulando, no primeiro momento nós temos a sístole atrial com um pequeno enchimento do ventrículo ativamente, enchimento final. Depois nós temos a sístole, o início da sístole ventricular, que é a fase isovolumétrica, onde não há variação de volume, mas a pressão dentro do ventrículo aumenta muito. Isso faz com que as válvulas atrioventriculares se fechem, causando a primeira bulha, o primeiro som cardíaco. Muito bem. À medida que continua se contraindo, as válvulas das artérias se abrem e o volume começa a diminuir dentro do ventrículo, né? A pressão continua subindo, o volume cai, então nós temos a fase de ejeção. E por fim, na diástole, na fase isovolumétrica, início do relaxamento, não há variação de volume, a pressão dentro do ventrículo continua caindo, as válvulas das artérias se fecham, a tendência de refluxo, ocorre a segunda bulha e nós temos, portanto, o enchimento passivo do ventrículo. Feito, são vários detalhes, obviamente que é necessário para quem está ouvindo isso pela primeira vez, não tem uma certa experiência, né? E a ideia é que se inicie então o estudo cardiovascular por essas propriedades cardíacas, né? Porque o sistema cardiovascular, a função dele é transportar sangue para diferentes tecidos, né? Para oxigená-los e nutri-los. E quem é responsável pela força, pelo bombeamento, né? É o coração. Então a ideia do cardiovascular aqui é a gente iniciar com a parte mecânica, depois a gente dá uma olhadinha na parte elétrica também, que eu acho que é interessante, né, se olhar isso, para depois falar de parâmetros hemodinâmicos relacionados então com o fluxo e pressão nos vasos e circulação sistêmica e pulmonar. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Um grande abraço, até a próxima.